vídeo, neste momento, né? Essa madrugada quero pregar a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 7 de Romanos, que diz a palavra do Senhor: não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viveu, né? Diz a palavra do Senhor aqui. Essa lei que é citada aqui pelo apóstolo São Paulo é a lei de Moisés, uma lei que escravizava o homem. Com certeza a Bíblia é verdadeira nas suas indicações, de suas palavras, porque os homens que viviam sobre a lei de Moisés, eles eram aprisionados, eles não conseguiam nem dormir direito, porque qualquer coisinha que eles fizessem, eles estavam saindo do foco da lei, né? Estariam pecando, estariam se amaldiçoando, estariam transgredindo a lei, né? Então, a lei ela era forte no homem, era forte na mulher, e as pessoas esperavam a vinda de um Salvador conhecido como Emanuel, né? Conhecido como o Messias, porque a Escritura dizia que com a vinda desse pregador, desse homem, melhoraria os seus compromissos de cumprir esta lei. Ele destruiria essa lei e daria para essas pessoas a graça, o amor, a caridade, a santidade. As pessoas não precisavam mais ser cativo da lei para sobreviver, não precisava mais ser escravo da lei. E aconteceu que com a vinda de Jesus, ele trouxe liberdade para que as pessoas não dependessem mais deste castigo, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, estás ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, né? O versículo 2 diz isso, né? Diz que a mulher, sendo casada com seu marido, está ligada pela lei do marido, mas morto o marido, ela está livre, né? Morto o marido, ela está livre da lei do marido, né? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera, se for de outro marido. Não é isso? O que essas palavras quer dizer aqui? Que eu fui do capítulo 1 ao capítulo 3, né? Eu fui do versículo 1 ao versículo 3. O que é que as palavras quer
colar aqui. Quer colar a convivência entre a mulher e o marido e entre a lei de Moisés e a graça de Jesus. Certo? Há uma liberdade na mulher quando o marido morre que ela pode deitar e rolar. Ela pode casar de novo, ela pode arrumar um outro namorado e ninguém vê ela como uma adúltera, vai ver ela como uma cheia de razão. Por quê? A mulher, ela respeitou seu marido durante o tempo que morava com ele, mas o marido morreu e não volta mais. Virou barro, virou terra. Ela tem o direito dela de arrumar um outro marido ou decidir ser solteira e não ser chamada de adúltera. Né? E indo para a lei de Moisés, juntar entre o casal, homem e mulher, e a lei de Moisés e a graça de Jesus, é confundido. Pega a graça de Jesus e a lei de Moisés e faz como se fosse uma mulher e um marido. E coloca a lei de Moisés como um marido morto. E a lei de Jesus como uma lei da graça, né? Como um marido vivo. O que é que os pastores e bispos e apóstolos eles estão ensinando? Eles estão ensinando que as pessoas adulterem, né? Adulterem, fazendo com que esse defunto, essa lei de Moisés, esteja vivo ainda e que as pessoas possam ser castigadas naquele defunto, naquela lei, naqueles mandamentos, abandonando aí, traindo a lei da graça criada por Jesus, uma lei que dá liberdade, uma lei que dá amor, uma lei que dá fortaleza de vida, entendimento e conhecimento para um crescimento eterno. Eles preferem fazer com que as pessoas fiquem presas na terra. Né? Pastores e bispos e apóstolos hoje não faz com que as pessoas vá ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de um paraíso eterno, ao conhecimento de um paraíso de graça, de amor. Não, eles levam as pessoas a uma lei terrestre, a uma lei criminosa, a uma lei que você deve dar o seu dízimo, deve dar a sua oferta, deve dar o seu carro, deve dar a sua casa, deve dar o melhor, dê o seu melhor terrestre, dá o seu melhor, né, aqui do chão. Quando a gente vai olhar o livro de Deuteronômio 14, a gente vê a lei, né, que Deus está ali cobrando. Se o caminho te for cumprido, né, 14:22, se o caminho te for cumprido, pegue o dízimo, venda o dízimo, pega o dinheiro em tuas mãos e leve o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e esse dinheiro darás por vaca, por bebida forte e por tudo que deseja ali, né, tua alma.
Pega esse dinheiro, bota no bolso, quando chegar lá, compre tudo esse negócio. Tá? De volta, você bota o dinheiro no bolso, que o lugar é longe, dá para você ir de cavalo, nem de camelo, levando essas coisas, vende, leva o dinheiro. Quando chega lá, não diz, ok, sacerdote, o dinheiro. Você chega lá, compra todos os alimentos que você vendeu aqui e ali come junto com aquele povo. Essas ofertas, esse dízimo não é espiritual, esse dízimo é material. A lei de Jesus leva a nós ao conhecimento das coisas espiritual, não é de uma coisa carnal. Né? E permanece a palavra do Senhor, dizendo no versículo 4, diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que o 4 é cá no 7 que diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Né? Então, diz aí a palavra do Senhor, né? Vocês estão mortos para a lei, ou pela lei, pelo corpo de Cristo. Né? Olha lá, morto para a lei, pelo corpo de Cristo. Né? Para que sejas douto daquele que ressuscitou. Não é ser mais da lei, não é ser mais de Moisés, né? É daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Não, dar frutos para Deus, para o pastor aqui, é você dar sua casa, é você dar seu carro, é você dar o seu 10% do seu salário, é você dar a sua vida, né? Tudo na mão de um pastor que eles vão levar a Deus. É isso que os pastores estão ensinando, né? Porque está dizendo aqui, né, a fim de que demos frutos para Deus. Não é frutos de pegar um saco de dinheiro e entregar na mão de um pastor. Não é frutos de pegar um avião, uma casa, um carro e dar na mão de um pastor. Frutos para Deus é bondade, misericórdia, piedade, amor, santidade. O mais forte ajuda ao mais fraco, né? E assim todos vão no caminho da graça, no caminho do amor, no caminho da santidade, no caminho da vitória, até que essa vida se acabe aqui na terra, porque quando essa vida se acabar aqui na terra, todos nós já estamos, antes disso, com Cristo. Né? Mas agora estamos livres, olha, da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, né? Presos, né? Iludidos, castigados, né? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei, e não na velhice da letra. A letra é a lei, né? Então, quer dizer, qual é a preocupação nossa agora? É viver dando 10% de nosso salário, pagando 30, 40 mil para um pregador chegar aqui, xingar mulher, xingar filho, xingar irmão, né? Com as suas profecias criminosas, ou viver nesta maneira aqui, como o versículo 6 está dizendo, né?
que como diz aqui, se vamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Então, servir em novidade de espírito não é dar tudo que você tem na mão de um homem só, deixando multidões com fome, para que esse homem só vá comprar avião, vá comprar carro, vá comprar casas boas, mansões, e aquelas pessoas que deviam receber estejam com fome nas praças. Eu sempre defendo que a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela é verdadeira, mas quando ela passa a ser passada por a língua, pela boca destes homens que pregam nos púlpitos, ela se torna zero. Nenhuma palavra de Deus é lançada ali naquele lugar, né? Que o versículo 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, quer dizer, quem fez o povo conhecer o pecado, conhecer que era pecador, foi a lei de Moisés. Né? Em ela fazer o povo conhecer, aquilo causou temor, aquilo causou medo, aquilo causou tristeza, causou morte nas pessoas, né? E as pessoas tornaram-se pecadoras, tornaram-se amaldiçoadas. Mas quem fazia esse castigo desse pecado e dessa lei e dessas maldições, quer dizer, foi a lei. Porque as pessoas transgrediam a lei. O pecado é transgredir a lei. A maldição é transgredir a lei. E, portanto, os gentios que somos nós, não tinha lei. Deus habitava no meio dos israelitas e não no meio dos gentios. Os gentios não carregavam a lei, os gentios viviam diferentemente dos israelitas, dos chamados povos de Deus. Portanto, os israelitas foi que receberam Jesus Cristo lá em seu lugar em Israel, para dar para eles uma vida de graça, uma vida de amor, uma vida de liberdade, né? Cumprindo aí a lei, cumprindo aí aqueles mandamentos, fazendo com que as pessoas não precisassem mais de viver 613 anos. O versículo 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, né, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Né? Sem a lei de Moisés, o pecado estava morto. Assim que a lei de Jesus, a lei da graça, que é a lei do amor, que é a lei da santidade, que é a lei da verdade, as pessoas não são mais pecadores. E não é porque eu aceitei Jesus. E não é porque
porque eu orei. E não é porque eu fiz bondade para as pessoas. Não. Isso, esse livramento, essa bondade, essa santidade, essa vida com o próprio Jesus, foi ele mesmo decidiu morrer para que todo mundo tivesse liberdade, né? Ele batizou-se nas águas por todos nós e na sua morte nós fomos batizados. Na sua morte nós fomos todos batizados com o Espírito Santo, não importa a qualidade do homem. O homem peca, o homem mata, o homem rouba, o homem estrupa, o homem faz coisas terríveis, porque não tem nenhuma pessoa ensinando a verdade da Bíblia, né? As pessoas deviam estudar a Bíblia com caderno, com lápis, com caneta, e escrever a Bíblia, não ficar rodando em púlpito, não ficar cantando música, não ficar dentro de um lugar chamado igreja, rodando que nem peru, cantando línguas estranhas e fazendo escândalo para que os outros vejam, em vez de verem Deus naquelas pessoas, tem medo, né? Aquela qualidade de pessoas, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, né? Paulo diz. Então, quando ele conheceu a palavra de Deus, ele ficou em dúvida, né? Acostumado com os mandamentos de 613 pontos, que tinha que não perder nenhum, porque se tropeçasse em um só ponto seria culpado de todos. Paulo, vendo isso, temeu viver a graça, né? Então ele já livre, mas ele teve essa dúvida aí, né? Que o mandamento que era para a vida, ele achou que era para a morte, né? Só que o que era para a morte era aquilo que ele viveu por muitos anos, quase toda a sua vida, né? Porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou, né? E assim a lei é santa e o mandamento é justo e bom, né? Diz aí. A lei é santa e o mandamento justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse se fizesse excessivamente
maligno, né? Excessivamente maligno. Por quê? Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então Paulo ficou a vida toda debatendo, quando já salvo. Essa sala dele parece assim ter dúvida, né? Ele está recebendo chamado para pregar a graça, mas ele está sentindo ali ser castigado pela lei, ele está sentindo ali o peso da lei, ele está sentindo ali ainda a prisão de sair desta vida de escravidão de 613 pontos, essa vida que não tem amor, que matava mesmo, que estrupava mesmo, que fazia terrores mesmo. Ele ficava preso ali, mesmo conhecendo a graça de Jesus. O capítulo 8 de Paulo, de Romanos aqui, parece Paulo se desenvolver mais, sair mais da prisão, porque ele diz, portanto, agora, ele viveu isso tudo de desgraça aqui, né? Então ele, conhecendo a verdade do Evangelho de Deus, ele agora pode falar com verdade, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei